Fala pessoal, tudo bem? No começo do ano passado nós fomos pegos de surpresa com aquela bomba, vulnerabilidades em CPUs Intel, AMD, ARM, Meltdown e Spectre, que para serem corrigidas exigiam algumas perdas de desempenho, conforme foi mostrado aqui no canal na época com CPUs Intel, que era o principal atingido pelas falhas Meltdown e Spectre. O Spectre, no caso, também era vulnerável em CPUs AMD e ARM. Então, após essas notícias, surgiram algumas atualizações de software de BIOS que trouxeram melhorias, correções, em especial para o Meltdown, porque o Spectre não pode ser corrigido completamente via software, apenas com redesign dos núcleos do CPU, perdão, porque a falha está internamente no processador no que diz respeito à execução especulativa. Pois bem, nós temos aí mais uma variante do Spectre, a spoiler, que está afetando em específico CPUs Intel. Essa falha foi descoberta no final de 2018 e foi passada para a Intel nessa época. Eles respeitaram o prazo de 90 dias para divulgar isso a público, já que se eles divulgam logo ali no começo, acaba trazendo mais insegurança para as pessoas. Então a Intel já está ciente da falha e reportou o que eles constataram ali após o estudo da pesquisa. Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso nesse vídeo. Então, para simplificar o spoiler, que é mais uma variante do Spectre, eu vou comentar um pouco sobre a execução especulativa, que é uma técnica muito antiga na arquitetura de computadores que visa aumentar o desempenho do processador, aonde, baseado em probabilidades, ele pula certos trechos de código, evita trechos condicionais, às vezes porque são muito parecidos. Então ele tenta adivinhar o que vai ser feito em seguida. Na maioria das vezes ele vai acertar, mas às vezes ele erra, então ele volta no começo e faz a ação novamente, certo? Isso é uma técnica que acontece em basicamente todos os processadores atuais. O problema é que existem usuários que estão explorando essa característica ao seu favor para roubar senhas e outros dados sigilosos. Eles desenvolvem os seus scripts e quando esse script passa pela execução especulativa do CPU, o CPU acaba pulando certos blocos condicionais e descartando os dados errados quando ele erra em uma área da memória que não deveria estar aberta. Então acaba deixando vestígios do código malicioso na memória. E através de outras técnicas adicionais, eles conseguem ir deslocando os dados e encontrando seções sem que ao menos o CPU perceba que isso está acontecendo. Eu vou trazer para vocês um exemplo do mundo real para que vocês entendam melhor. Imagine que o seu computador é um banco e o seu processador é o gerente e você é uma tarefa, um processo qualquer. Você chega no seu gerente e fala assim: olha, eu gostaria de ter um extrato diário da minha conta, hoje. O gerente vai lá, imprime o seu extrato, te entrega e você vai embora. E você começa a fazer isso todos os dias. Você vai amanhã, depois, uma semana depois, e você chega e você faz sempre a mesma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu gostaria do meu extrato diário. O gerente começa a perceber um padrão na sua ação. Pô, toda vez aquele cara vem aqui e pede a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou me adiantar. Sempre que eu ver ele passando pela porta giratória, eu já vou preparar o extrato e deixar na minha mão. Com isso, eu consigo mais tempo para fazer outras coisas, atender outros clientes, resolver as minhas pendências internas. Então o banco vai ficar mais rápido, o desempenho do processador / gerente vai ficar mais rápido. Então quando você chega lá, ele fala: ô rapaz, tudo bem? Ó, já sei o que você quer, tá aqui o seu extrato diário. E na maioria das vezes ele vai acertar. Mas chega um certo momento que você vai para ele e fala assim: olha, eu gostaria do meu extrato mensal. Ele está com o seu extrato diário na mão. Ele fala: ah, não tem problema. Ele amassa, joga fora e emite o seu extrato mensal. Você vai feliz embora para casa. Mas ele jogou na lixeira compartilhada do banco. Uma área onde tem várias outras coisas, vários outros lixos de outros gerentes, às vezes um papel de bala que a pessoa passou ali e jogou, enfim. E aí tem um certo cliente do banco que está percebendo essa movimentação, o cara vem, o cara jogou fora um extrato, ele chega na mesa do seu gerente e fala assim: eu quero abrir uma conta com você aqui, vou colocar R$1 milhão na minha conta. Aí o gerente: caramba, legal, cara. E aí conversa vai, conversa vem, ele fala pro gerente: olha, eu gostaria de tomar um cafezinho, você pode pegar para mim, por favor? Posso.
O gerente levanta, ele se abaixa, pega o seu extrato, tem o seu nome, sua conta, todo o dinheiro que você tem. Ele faz uma técnica de engenharia social, de repente se passa pelo seu gerente, consegue o seu endereço e com isso o cara faz as coisas ruins que ele tem em mente. Então, esse é um exemplo para que vocês entendam o que acaba acontecendo. Nessa falha, o CPU descarta os dados em uma área que acaba tendo outras informações e com outros tipos de ataques, os crackers, aí os caras que estão invadindo a máquina, conseguem obter dados bem sigilosos. Então, basicamente, a técnica Spectre e suas variantes enganam o processador para que ele faça outra coisa. Então, esse é o grande problema. Como você vai se proteger de algo que para o processador parece normal? Ele está fazendo uma execução especulativa, tentando predizer o que deve ser feito em seguida. E para piorar, no caso do spoiler, um simples código JavaScript consegue acessar essa área sigilosa, mesmo estando rodando em um ambiente isolado do restante do sistema, o que teoricamente poderia estar acontecendo nesse momento em qualquer website com um código desse tipo. E o que tem sido feito a respeito disso, como eu falei lá no começo, não pode ser corrigido completamente via atualização de software, porque é uma falha de design nos processadores AMD, ARM, Intel. No caso aqui dessa variante spoiler, apenas testada e comprovada nos CPUs Intel, nos CPUs AMD, segundo o que eles falaram, não está vulnerável. Então eles estão atualizando os navegadores dos usuários, Chrome, Firefox, sistema operacional, BIOS, para tentar dificultar o ataque, ao mesmo tempo que aquelas perdas de desempenho que tinham sido notadas nas mitigações estão diminuindo, segundo o que eu apurei aqui nas minhas pesquisas. Então a Intel já recebeu esse relatório, o que ela diz é o seguinte: a Intel recebeu uma notificação nessa pesquisa, esperamos que o software possa ser protegido contra tais problemas, empregando práticas de desenvolvimento de segurança contra ataques side channel. Isso inclui evitar fluxos de controle que dependam dos dados de interesse. Da mesma forma, esperamos que os módulos DRAM mitigados contra ataques ao estilo Rowhammer permaneçam protegidos. Proteger nossos clientes e seus dados continua sendo uma prioridade crítica para nós e agradecemos aos esforços da comunidade de segurança por suas pesquisas em andamento. Em outras palavras, a Intel está dizendo que esse problema está atribuído às más práticas de desenvolvimento de software, além dos fabricantes de memória RAM que não trabalharam na correção da falha bem antiga Rowhammer, que é uma falha assim bizarra. Eu fico surpreso como os caras têm criatividade para pensar numa coisa dessa. Eles ficam estressando a leitura e uma única porção, uma seção do chip, acaba tendo deslocamento de elétron. Os dados são invertidos, passam para as linhas e colunas do lado, eles conseguem acessar os dados dos usuários. Cara, os caras têm tempo de sobra para ficar pensando em fazer coisa ruim, cara, é impressionante. Mas o meu conselho para vocês é sempre manter as coisas atualizadas. Deve sair aí updates para corrigir isso, para ao menos tentar dificultar, já que a solução deve vir só com um novo processador, né? E desde aquelas atualizações que saiu para o Spectre, não tenho ouvido falar de casos, de problemas reais que aconteceu, porque precisa o usuário ter acesso à máquina, né? Acesso às informações, saber o que está fazendo de fato, porque não é qualquer pessoa fazer um código qualquer ali para acessar isso. Envolve um conhecimento bem específico em programação, arquitetura de processadores e de computadores de uma forma geral, ok? Então eu sigo atualizando vocês assim que eu tiver mais novidades sobre o caso. Espero que esse vídeo tenha sido útil e informativo. Um grande abraço e até mais.